Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura desse poder, que se realiza em 2 de 5 de 2016, às 19 horas. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 25 de 4 de 2016. Ata da 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno. Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2016, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, localizado na Avenida Castelo Branco, 930, sob a presidência do vereador Paulo Adail Brito Pereira, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Estiveram presentes os senhores vereadores do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Sheila de Freitas Cassol, do Partido Democratas, Ananias Pereira de Jesus e José Pedro das Neves, do Partido Progressista, Claudina Jacques Felber, do Partido Democrático Trabalhista, Marcos Vinícius Carvalho, do Partido Socialista Brasileiro, Elias Josias da Silva, Fábio Ferreira dos Santos e João Batista Rocha Bozo. Do Partido dos Trabalhadores, José Irineu Cardoso Ferreira, e do Partido Trabalhista Brasileiro, Paulo Rogério Ferreira dos Santos. Invocando a proteção de Deus e observando o quórum regimental, o presidente abriu os trabalhos secretariados pela vereadora Sheila. Lida a ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 18 de 4 de 2016, colocada em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente informou que a vereadora Rosa se encontrava em tratamento de saúde fora do estado e que já havia enviado o atestado a essa Casa de Leis, e que na próxima sessão seria lido o requerimento de justificativa das ausências. Lida as moções de aplauso número 009 do vereador Pedrinho e 010 do vereador Henrique e 11 da vereadora Sheila, colocados em única discussão e votação, sendo a de número 09 aprovado por 10 votos favoráveis e um contrário do vereador Irineu. A de número 10 e 11 aprovado por unanimidade dos presentes. A vereadora Sheila retirou a moção número 12 de sua autoria, sem que houvesse mais matéria para ser lida e sem que houvesse inscritos para fazer uso da tribuna, e sem que nenhum vereador tenha solicitado o intervalo regimental, foi feita a chamada regimental, e constatou-se a ausência dos vereadores Dona Rosa e Henrique Sanches. Lida a ordem do dia. Lidos os projetos de lei 2525 e 2539 do Poder Executivo Municipal, colocados em segunda discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade dos presentes. O presidente retirou o projeto de lei 2536 da mesa diretora, juntamente com seus pareceres, pois precisava ser melhor analisado. O vereador Elias informou a todos que no dia 29 do 4, às 8 horas, ocorrerá nessa Casa de Leis o movimento Maio Amarelo. O vereador Marquinhos informou que no dia 26 do 4 começa a Conferência das Cidades, às 18 horas. Não havendo mais matéria para ser apreciadas, nem vereadores inscritos à explicação pessoal e nem pelas lideranças partidárias, e mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e eu, Sheila de Freitas, lavrei a presente ato que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. Pimenta Bueno, 25 de 4 de 2016. Coloco a ata em única discussão. Coloco a ata em única votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Cumprimento aos senhores todos aí, o Celso, presidente do PP, o senhor Antônio. Cumprimentar o Júlio aí, representante da imprensa, o Sérgio Neri. Pombinho aí, candidato a vereador pelo PMDB, Daniela, professora, a todos os senhores, se sintam bem à vontade nessa casa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Eu quero informar que os comunicados da próxima sessão, dessa sessão, estarão à disposição na secretaria, que são informes do Ministério da Educação e outros, estarão na secretaria dessa casa à disposição de todos. Solicito ao senhor secretário que faça leitura
do que dispõe o projeto de lei, o projeto de decreto legislativo número 182 de 2016, da vereadora Sheila. Autoria, vereadora Sheila de Freitas. Assunto: conceda o título de cidadão honorário ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Wilson Soares Gama. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do que dispõe o projeto de decreto legislativo número 119 de 2016, da vereadora Sheila. Autoria, vereadora Sheila de Freitas, PMDB. Concedo o título de cidadão honorário ao ilustríssimo senhor Gélcio Antônio Colonese. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 153 de 2016. Autoria, vereadora Dona Rosa, Escritório Brasil, PDT. Assunto: indica ao senhor Paulo Dimmer, secretário municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, que realiza o projeto de incentivo ao cuidado ao meio ambiente em nossa cidade, organizando palestras nas escolas públicas, faculdade, tendo como parceria o SEDAM e engenheiros ambientais. Assim, com a certeza de tanto as crianças como os adultos receberão informações que poderão contribuir para a cultura de cuidado ao meio ambiente. Solicito a leitura da indicação número 154 de 2016. Autoria, vereadora Dona Rosa, Escritório Brasil, PDT. Assunto: indica ao senhor Giovanni Pugli de Oliveira, secretário municipal de Educação e Cultura, que em parceria com o Conselho de Educação Municipal e Estadual e com a representante da SEDUC, realize uma reunião cuja pauta a ser discutida seja a realização de uma audiência pública ou um fórum sobre o ensino público a nível superior em nosso município. Conforme o resultado da mesma, será avaliado o que será feito, em parceria com os demais secretários e órgãos para a realização deste tão importante e esperado evento. Indicação 155 de 2016. Autoria, vereadora Dona Rosa, do Escritório Brasil, PDT. Assunto: indica ao senhor Edmar Cosmo, secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, que realize o projeto de viabilidade econômica para a pintura e reforma da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, colocando placa de identificação de maneira que seja melhor identificado pela população. Indicação 156 de 2016. Autoria, vereadora Dona Rosa, Escritório Brasil, PDT. Indico ao senhor Edmar Cosmo, secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, que realize a operação tapa-buraco e cascalhamento em todo o setor casulo. Indicação 157 de 2016. Autoria, vereadora Dona Rosa, Escritório Brasil, PDT. Assunto: indico ao senhor Edmar Cosmo, secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito, que em parceria com a Secretaria de Saúde realiza uma operação Cata Caramujo em toda a Praça dos Pioneiros, podendo assim tirar de circulação esse molúsculo que tanto faz mal à saúde. Indicação 158 de 2016. Autoria, vereadores Marquinho do Cristal e Pedrinho da Cidetran. Assunto: indica ao senhor Demison José Alves de Moraes, secretário municipal de Saúde, a necessidade de disponibilizar a vacina contra a gripe H1N1 aos profissionais e alunos das escolas de rede pública municipal de ensino, uma vez que a aglomeração de pessoas é constante e o fato de contaminação se torna ainda maior, tornando de suma importância a imunização visando a segurança de todos. Vale ressaltar que em visita em loco às redes de ensino, os profissionais nos solicitaram o apoio junto a essa secretaria em atender em caráter de urgência e urgentíssima a solicitação ora pleitada. Indicação 159 de 2016. Autoria, vereador Paulo Danone.
Assunto: indica ao senhor Edmar Cosmo, secretário municipal de Obras e Serviços Públicos e Trânsito, a necessidade de realizar a limpeza do pátio da Escola Municipal Laírce Santiago, carpim do mato no local. Indicação 160/2016. Autoria vereadora Dina da Madeiron, PP. Assunto: indica ao senhor Antônio Irineu Jerônimo, secretário municipal de Assistência Social e Trabalho, a necessidade de realizar com urgência faxina no interior da Capela Municipal Mortuária. Indicação 161/2016. Autoria vereador Henrique Sanches, PMDB. Indica ao senhor Demson José Alves de Moraes, secretário municipal de saúde, que seja disponibilizado um enfermeiro para o Centro de Saúde Pastor Jonas. Justificativa: com a aposentadoria de uma enfermeira, fica prejudicado o programa PSF. Com isso, o repasse que é feito para o município será cortado, prejudicando a comunidade do Jardim das Oliveiras. Indicação 162/2016. Autoria vereador Henrique Sanches, PMDB. Assunto: indico ao senhor Hugo Maurício da Cruz Estrose, responsável pela divisão de esporte e cultura, que realize torneios entre bairros, aproveitando os campos que existem em nosso município. Indicação 163/2016. Autoria vereador Elias Josias da Silva, PSB. Indica ao excelentíssimo senhor Jean Henrique Gerlão de Mendonça, prefeito municipal, a necessidade de implantar semáforo na rua Ricardo Franco com a avenida Cunha Bueno. Indicação 164/2016. Autoria vereador José Irineu Cardoso Ferreira, PT. Assunto: indica ao excelentíssimo senhor Sona Bença, deputado estadual, especial atenção e empenho no sentido de intervir junto ao DR e governo do estado para a retomada da obra de pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do município de Pimenta Bueno, especialmente do aditivo da avenida Riachuelo, originária do contrato número 037/14, sob o processo número 04568-00/2013. Indicação 165/2016. Autoria vereador José Irineu Cardoso Ferreira, PT. Assunto: indica ao excelentíssimo senhor Cleiton Roque, deputado estadual, especial atenção e empenho no sentido de intervir junto ao DR e do governo do estado para a retomada de obras da pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do município de Pimenta Bueno, especialmente do aditivo na avenida Riachuelo, originário do contrato número 037/14, sob o processo número 04568-00/2013. Indicação 166/2016. Autoria vereador José Irineu Ferreira, PT. Assunto: indico à mesa ouvida do plenário, da forma regimental, seja presente e encaminhado ao excelentíssimo senhor Jean Henrique Gerolão de Mendonça, prefeito municipal, com cópia ao senhor Cláudio Rocha Cardoso, secretário municipal de Planejamento e Coordenação Geral, que seja dado ampla publicidade através de nota de esclarecimento, vinculando nos meios de comunicação, TV, rádios, jornais e sites, informando aos idosos que são isentos de IPTU, que ao receberem os boletos, dirijam-se à prefeitura para se recadastrarem. Conforme determina o regimento interno desta Casa de Leis, as indicações que acabaram de ser lidas serão encaminhadas a quem de direitos. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do requerimento 52/2016. Aliás, o requerimento é número 25. Eu li o contrário, viu, gente? 2016.
Autoria, vereadora Dona Rosa, Escritório Brasil, PDT. Assunto: requer a mesa ouvida do plenário da forma regimental, seja o presente encaminhado ao plenário para justificar minha ausência da 12ª e 13ª sessões ordinárias da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura desse poder, realizado em 18 e 25 de 4 de 2016, às 19 horas, pois estava em tratamento de saúde, bem como acompanhando minha filha, Érica Natália Demarque, em tratamento fora do estado de Rondônia, conforme atestado em anexo. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 26, 2016. Autoria, vereador José Irineu Cardoso Ferreira, PT. Assunto: requer a mesa ouvida do plenário da forma regimental, seja o presente encaminhado ao senhor Giovanni Pugli de Oliveira, secretário municipal de Educação e Cultura, e ao senhor Cláudio Rocha Cardoso, secretário municipal de Planejamento e Coordenação Geral, solicitando que seja enviada a essa Casa de Leis, observando o artigo 61, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica do Município, informações acerca da interdição do anfiteatro, inclusive cópia do laudo da interdição, bem como a intenção para a Prefeitura de sanar as pendências existentes e prazo de funcionamento do mesmo. Coloque em única discussão. Coloque em única votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 27, 2016. Vereador Henrique Sanches, PMDB. Requer a mesa ouvida do plenário da forma regimental, seja presente encaminhado ao plenário para justificar minha ausência da 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura desse poder, realizada em 25 de 4 às 19 horas, pois estava em visita ao setor Marco Rondon, zona rural de Pimenta Bueno, não chegando a tempo hábil para a sessão. Coloque em única discussão. Coloque em única votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 28, 2016. Autoria, vereador Henrique Sanches, PMDB. Assunto: requer a mesa ouvida do plenário da forma regimental, seja o presente encaminhado ao senhor Cláudio Rocha Cardoso, secretário municipal de Planejamento e Coordenação Geral, solicitando que encaminhe essa Casa de Leis, observando o artigo 61, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica do Município, esclarecimentos quanto à licitação para a utilização dos quiosques do Centro da Praça dos Pioneiros. Coloque em única discussão. Coloque em única votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da moção de aplauso número 13, 2016. Autoria, vereadora Sheila de Freitas, PMDB. Requer a mesa ouvida do plenário da forma regimental, seja presente moção de aplausos concedida ao senhor Ronaldo Carvalho Ribeiro, natural de Umuarama, Paraná, nascido em 14 de fevereiro de 1971 e casado com Rosana Maria Gaspar Ribeiro, com a qual possui 3 filhas, Raniele Gaspar Ribeiro, Hilary Gaspar Ribeiro e Ritiele Gaspar Ribeiro. Ronaldo fez o curso de soldado da Polícia Militar em Cacoal no ano de 1998. Está em Pimenta Bueno desde então. Tornou-se cabo da Polícia Militar no ano de 2013. Recebeu uma medalha de dedicação policial militar de 10 anos e uma medalha de mérito policial militar no dia 29 de 4 de 2016. Era integrante do Grupo GOI. Recebeu 65 elogios em missões efetuadas. Realizou vários cursos em sua profissão. Entre eles, o que se destacou foi o curso realizado no Rio de Janeiro no Batalhão de Operação Especial, BOP. Portanto, essa vereadora conclama a todos a aprovação da presente moção de forma reconhecida a esse profissional, parabenizando pela dedicação e competência.
Plenário da deliberação Judiciário Luiz Fusaro, 29/4/2016. Vereadora Sheila, PMDB. Coloque em única discussão. Coloque em única votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção de aprazo número 14 de 2016. Autoria vereadora Sheila, PMDB. Requer a mesa ouvida do plenário da forma regimental, seja presente moção de aplauso concedida ao ilustríssimo senhor João Ferreira Fernandes, primeiro sargento da Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados ao município de Pimenta Bueno, registrando seu nome na história do nosso município. João Ferreira Fernandes, nascido em 8/3/1964, é natural da cidade de Manicoré, Amazonas, filho de Manuel de Oliveira Fernandes e Rufina Trindade Ferreira, casado com Henriqueta Bentes de Abreu Fernandes. No ano de 1984 entrou na PM e em 1985 fez um estágio para policiamento florestal e mananciais, onde passou a trabalhar em Porto Velho. Até no ano de 1990, foi transferido para o distrito de Calama, Rondônia, onde permaneceu o trabalho até 1993. Veio transferido para Pimenta Bueno, dando continuidade ao serviço. Até o ano de 1999, a Polícia Ambiental foi extinta do município, onde voltou a incorporar a Polícia Militar da 3ª Companhia, 4º Batalhão, onde concluiu o curso de aperfeiçoamento, manutenção de integração de direitos humanos e direitos internacionais humanitários no treinamento de atuação das forças públicas, relações humanas, treinamento de direção defensiva, estágio de aplicações táticas para o aprendizado de sua carreira militar. Recebeu 3 medalhas, sendo uma de homenagem à dedicação de polícia militar e 2 sendo de mérito de policial militar. Em janeiro de 2008, encerrou a sua carreira, passou para a reserva remunerada da Polícia Militar, sempre com o orgulho de ter cumprido sua missão na sociedade de Pimenta Bueno, mostrando exemplos para seus filhos Rosana Paula Bentes Fernandes, Rosana Bentes Fernandes, Madison Bentes Fernandes e da sua irmã Maria Helena Ferreira Fernandes e seu filho Fernando Fernandes Francisco, que ele criou como se fosse sua filha e seu filho de coração, e seu neto João Miguel Fernandes Marquete Arrabaça, que o considerou como meu vovô, meu herói. Conquistou grandes amizades com humildade e simplicidade, sendo essas marcas do primeiro sargento Fernandes, sempre a presença de Deus na frente de sua vida e família. Portanto, e diante do exposto, nada mais que eu, Sheila de Freitas Cassol, concedo-lhe a moção de aplauso que, depois de lida, votada e aprovada, seja registrado nos anais dessa Casa de Leis e levado a conhecimento do homenageado. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Sem que tenha mais matéria para ser lidas e votada no primeiro expediente, franqueio a tribuna aos vereadores inscritos em termo livre pelo espaço-tempo de 15 minutos com direito à parte. A tribuna está franqueada ao vereador José Irineu Cardoso, pelo espaço-tempo de 15 minutos. Boa noite, vereadores, funcionários da casa, a imprensa presente, plenário. Rubão, prazer, Rubão, recebê-lo aqui na nossa casa. A gente nem cita os demais, porque Reinaldo, enfim, o secretário e outros, Elson, todos vêm aqui constantemente, né? Então, quando a gente vê uma cara nova, é importante aqui. Mas eu me inscrevi hoje, muito rapidamente, não vou utilizar, possivelmente, os meus 15 minutos.
somente para poder justificar algumas questões e, ao final, colocar uma questão que eu entendo relevante para a Câmara Municipal. Primeiro dizer que apresentei 2 indicações hoje para os 2 deputados, para o deputado Cleito Roque e para o deputado Sona Bessa. E essas indicações diz respeito à questão da Avenida Riachuelo. Desde o final de 2014 e início de 2015, que as ruas da nossa cidade, que estavam sendo pavimentadas, elas pararam. Vieram um período de seca todo, de 2015, e as obras não retornaram. E nós sabemos que, de todas as ruas, naturalmente, que merecem serem pavimentadas, mas especialmente a Riachuelo. E por quê? Porque a prefeitura executou uma obra de manilhamento para receber a água pluvial. E nessas águas, as manilhas, na sua grande maioria, elas foram soterradas, entupidas, não na sua totalidade, porque as manilhas são manilhas, né, grandes, mas elas foram todas entupidas, porque as chuvas vinham as enxurradas e levavam para dentro o cascalho colocado naquela avenida. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que se arrasta, iniciou um período de seca, se a pavimentação asfáltica não ocorrer nesse período de seca, no período da chuva, aquelas manilhas vão entupir totalmente. E nós teremos o mesmo problema vivido pelas famílias nos últimos anos. Daquelas famílias todas serem alagadas no período de chuva, as famílias todas, alaga todas as casas e circunvizinhança ali. Então, qual é o grande problema? Estive em Porto Velho essa semana e fui no DR e depois estive lá para poder verificar a situação, o que na verdade estava acontecendo com essa situação toda. Primeiro, porque a prefeitura assumiu a responsabilidade de colocar a tubulação, colocar o manilhamento. Com uma conversa antecipada com o governador ficou de pavimentar aquela avenida, de colocar um aditivo já no contrato 037/2014. E a empresa Deterra, uma empresa instalada em Brasilândia, Rolim de Moura, ela saiu. E não quer executar a obra porque houve um pedido de realinhamento de preço e o valor que o governo dispõe para o aditivo não é o valor que eles entendem necessário para realinhar o preço para a construção daquela obra. Aí, é exatamente nessa hora que nós precisamos dos 2 deputados de Pimenta Bueno. Dos 2 deputados. Precisamos do Sona Bessa e precisamos do deputado Cleito. Para eles mostrarem agora a sua força, a sua capacidade de gestão e de intervenção junto ao governo do Estado. Porque não é possível que 2 deputados de uma cidade não consigam resolver uma pendenguinha pequena como essa. Não é possível. Então, eu aqui estou encaminhando essas 2 indicações para os deputados, pedindo a eles que dê retorno para Pimenta Bueno. Não é para esse vereador aqui não, é para Pimenta Bueno, especialmente para aqueles que moram na Riachuelo e na circunvizinhança ali, que sofrem todo ano. Se isso aqui não acontecer, aquelas famílias vão ser prejudicadas mais uma vez. E não é possível que os 2 deputados dessa cidade, poucos municípios do estado de Rondônia, tenham a graça e o privilégio de ter 2 deputados. E nós temos. Então é hora deles trabalharem e mostrar para que foram eleitos. É preciso que eles façam isso. É preciso que eles façam isso. Porque não é possível, com a questão de realinhamento de preço, não é possível que não se chega a um consenso no sentido de permitir a construção, a retomada daquelas obras ali. Eu não digo nem as outras, espalhadas pela cidade. Os 16 quilômetros de pavimentação asfáltica que foi anunciado pelo ex-deputado Cacá Mendonça. E que agora, cadê essas obras? Não apareceram até agora. Então, eu não digo nem essas obras. Eu estou dizendo especialmente da Riachuelo. Então, a minha indicação hoje foi nesse sentido. Mas também, para poder dizer que fiz o requerimento hoje, cobrando, porque tivemos uma visita aqui, poucos aqui vereadores o conhecem, mas recebemos uma visita na sessão passada aqui, do professor Doca Brandão.
deputado meu, inclusive, de filosofia na faculdade, e que foi embora de Pimenta, morou aqui, foi embora de Pimenta Bueno para Porto Velho e retomou agora. Ele e a sua esposa Purinha, professora também. E eles estão aqui em Pimenta Bueno. E ele está trabalhando no Anísio Serrão de Carvalho e trabalhando exatamente com a disciplina, né, extra clássica, disciplina teatro, fazendo, enfim, esse tipo de coisa que ele sempre gostou e sabe muito. E ele recebemos ele a semana passada aqui, na sessão, e ele veio me falar do teatro, do anfiteatro municipal. E ele disse que ia trazer umas 60 crianças para cá. Ainda bem que ele não trouxe. Falei para ele, ainda bem que você não trouxe. Porque nós temos que procurar saber da situação. Então, eu estou encaminhando o requerimento ao prefeito, pedindo a ele que mande informação para essa Casa de Leis, por que o anfiteatro foi embargado. E tem um laudo, eu quero um laudo que aponte as irregularidades daquilo ali. É bom que diga que aquele anfiteatro foi construído e nunca foi inaugurado. Aquelas paredes todas rachadas, e o teto também, vazando para tudo quanto é, goteira para tudo quanto é lugar. Nunca foi inaugurado. Claro, se nunca foi inaugurado, nunca foi nem usado. Uma estrutura daquela ali. E Pimenta Bueno, precisando de fazer cultura, de promover cultura, e não ter um local, ali se estivesse funcionando, daria para poder fazer cultura ali naquele anfiteatro. Então é preciso, e eu quero saber da opinião da administração, se os laudos apontados, se vai resolver o problema, ou se vai deixar aquele trem se acabar no tempo mesmo. Então eu quero aqui resposta dessa questão. Para a gente dar essa resposta para aquele cidadão que se interessou em querer saber. E eu acho que é obrigação nossa. Sei muito bem que o problema não foi construído na época de Jean Mendonça, mas isso não interessa. O fato é que ele é prefeito hoje e resposta precisa ser dada. Essa é a questão. Por fim, para finalizar, eu quero aqui falar uma outra situação e pedir mais uma vez para o presidente dessa casa. Tive hoje acesso ao que essa Câmara Municipal gasta de mídia, com mídia. Gasta R$12.000. E tive olhando o contrato, e o contrato diz que a sessão tem que ser transmitida. Sou vereador nessa casa, já vai terminar o meu mandato, e eu cobrei disso, e eu cobrei essa posição aqui, nessa tribuna, em 2014. A sessão vai ser transmitida ou não, presidente? E o presidente afirmou que a sessão seria transmitida. E até hoje a sessão não foi transmitida. E o contrato e a licitação que foi feita diz que a sessão tem que ser transmitida. Eu arrisco dizer uma coisa. Presidente, o senhor precisa transmitir a sessão. O senhor precisa fazer com que quem ganhou a licitação transmita a sessão. Sob pena, presidente, de o senhor ser prejudicado. Aliás, como eu não tenho segredo na minha vida e nenhum problema, eu estou sabendo, olha só, e não é eu, porque fosse eu também diria para o senhor agora, eu estou sabendo que o Ministério Público já tem posse disso. Não fui eu que denunciei, porque eu prefiro fazê-lo aqui, cobrar aqui. E os que me pediram, dizem, olha, você que sabe, mas já está no Ministério Público, mas eu vou falar na sessão hoje. E eu quero que esse problema seja resolvido, de fato. A outra coisa que eu quero aqui esclarecer um fato, e quero agradecer a vereadora Rosa. E vou falar aqui o que ela falou comigo, não é nenhuma ideia da minha cabeça, mas uma coisa que eu concordo pleno em número e gênero de grau. E quero falar para poder retomar uma coisa que eu fiz aqui na sessão passada. Nunca, eu acho que na história dessa casa, o vereador foi contra a moção de apoio. Eu fui contra a moção de apoio moção apresentada pelo vereador Pedrinho ao pastor Geraldo. E eu falei que eu não votava a favor porque ele é um picareta. Ele é um sacana. Não é exemplo nem de homem, nem de pessoa e nem de religioso, pastor Argentino. E nem de religioso. E falei por que eu votava contra. Mas essa coisa nessa casa precisa acabar. Precisa acabar. Sabe por que precisa acabar? Porque não pode mais o vereador, seu bel prazer, trazer para cá moção para poder homenagear vagabundo.
para poder tentar homenagear a pilantra. Não estou falando nada a ver com o vereador Pedrinho, com a pessoa dele. Estou pegando um exemplo dele para poder dizer que essa casa vira vendaval de moção de aplauso. Muito embora o nosso regimento interno e a lei orgânica diz a quem nós devemos fazer moção de aplausos, a quem. Mas aqui, não sei, faz moção para todo mundo aqui. E aí, claro, que a vereadora Rosa, me sugeriu, e eu vou fazer com ela. Vou fazer com ela. Claro, ela é que está propondo isso, e ela se querendo deixar eu assinar junto com ela ou não, para mim não tem problema se eu não assinar. Mas, apresentou uma coisa interessante. Nós temos que mudar o regimento dessa casa. E mudar o regimento dizendo o seguinte, que para poder apresentar uma moção de apoio aqui, ou de aplausos, ela tem que ter, não tem problema, não perde a originalidade de quem apresentou, mas ela precisa receber a assinatura de pelo menos 2/3 dessa Casa de Leis, antes de vir aqui para o plenário. Eu não tenho problema nenhum. Eu, sem constrangimento nenhum, fui contra ele. Como serei contra se eu achar que outro, eu também vou ser contra do mesmo jeito. Mas tem vereador que não faz isso. Tem vereador que se constrange. Tem vereador que tem um jeito, uma personalidade. Que não quer fazer isso, não quer. Tinha muita gente aqui que era contra a moção do pastor Geraldo, mas não quis se manifestar. E depois vieram falar comigo. Pô, eu também, eu acho esse cara sacana mesmo. Eu não queria votar. Mas aí, por conta do vereador e por conta do constrangimento, para mim não tem constrangimento coisa nenhuma. Eu não tenho constrangimento na minha vida. Mas respeito a opinião dos vereadores que não querem passar por essa situação. Então, para poder resolver isso, nós temos que mudar o regimento da casa. E lá, no gabinete, o vereador que quer apresentar uma moção, então que ele procure os demais vereadores e verifique, olha, eu quero apresentar uma moção de apoio para esse sujeito aqui. Ele é merecedor ou não? Porque, de repente, alguém sabe de uma vida pregressa do sujeito lá, que é uma vida sacana. É uma coisa que, então, não, peraí, então o vereador acaba dizendo, não, então peraí, então eu não vou apresentar. Então, presidente, nós temos que mudar o regimento da casa nesse ponto. A vereadora Rosa está coberta de razão. E prometi, inclusive, para ela que eu estudaria para poder fazer a proposta dela. Mas eu acho que isso precisa ser feito, sob pena de haver constrangimento nessa casa de novo. Eu não me sinto constrangido por o que fiz. E tal qual fui contra a moção de apoio também do promotor de justiça, doutor André. Fui contra também. Então, para mim, não tem nenhum problema. Mas é natural que outros vereadores se constranjam. De forma que eu fique esse registro aqui, está entendendo? E para que a gente possa realmente resolver a situação. E estou falando isso aqui, dona, senhora, eu nem pedi licença para a senhora para falar hoje isso aqui. Mas, de qualquer forma, eu estou falando porque algo, dona Rosa foi ao meu gabinete, falou isso aqui, confidenciou essa questão comigo e eu concordo plenamente. Por isso aqui que eu estou colocando essa situação aqui na tribuna hoje. Tá certo? Muito obrigado a todos que vieram. Posso pedir para depois... Pode, só para mim poder... duas situações. E, bom, primeiro, existe realmente um contrato com uma agência aqui, e que até o mês passado, salvo melhor juízo, até o mês de abril, me parece que era na faixa de 9 a 10 mil reais. Para publicar os atos oficiais nos rádios, nas 3 rádios, na televisão, e na segunda seguinte publicar, ou seja, transmitir a sessão. Na verdade, a sessão não tem sido, viu, no vereador Zé? Só para dar uma pequena informada, eu, inclusive, na quinta-feira, eu solicitei da área jurídica e da área que cuida de contratos, para me verificar mais uma vez a situação dessa agência que publica os atos oficiais da Câmara e que retransmite as sessões no mesmo horário da sessão, na segunda seguinte, é o que foi me informado. Até porque essa informação foi me passada, o vereador Elias Josias entende que não transmite, ele tem que me falar alguma coisa ou alguém, porque essa informação que eu tenho. Até porque realmente, se essa coisa não acontece, a penalização pode ser realmente imposta. Mas não acontece mesmo, presidente, não acontece mesmo. Eu não sei onde é que há a transmissão. Isso aí é verdadeiro. E eu, por exemplo, não quero ter problema nenhum de instância nem de tamanho nenhum.
Tem que ser a coisa mais correta possível, tá? E é para isso que essa Câmara ela foi constituída para fazer de forma correta, tá? E não pode fugir disso aí. Porém, a informação que eu tenho é que na sessão seguinte, além dos atos oficiais ser normal, e que a sessão é retransmitida na sua íntegra, mas na segunda-feira seguinte, é o que foi me passado. Mas eu já pedi toda a documentação, todos os áudios, já solicitei isso aí, já está aqui, só falta eu ouvir pelo menos umas 2 ou 3 sessões, para que isso venha realmente constatar. E não sendo ocorrendo isso, terá que ser feito de forma conforme contrato. Até porque eu, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: o ato do erro de quem é gestor, você não pode dizer que o outro vai assumir. Quem tem que assumir é quem realmente é o responsável. Tá? Por exemplo, eu libero alguma coisa aqui para algum vereador. Se ele não prestar conta, a responsabilidade é minha. É minha que liberei. Não é só do vereador que não prestou a conta. E na mesma coisa, qualquer ação que envolva a parte administrativa ou financeira dessa casa, a responsabilidade cabe sobre o gestor. E a gente é muito consciente nisso aí. Tá? E é verdadeiro. Com relação ao que a vereadora Rosa propôs, conversei com ela hoje, aliás, ela conversou comigo hoje, e é verdadeiro, o regimento, ela está apresentando uma emenda nesse regimento, para que haja realmente uma certa apuração mais minuciosa dessa situação, tá? Para que se faça alguma correção que se ache necessário. Tá? Eu só queria falar isso aí, porque eu ia me inscrever, mas eu não vou, porque eu tenho que me ausentar. Eu já ia me ausentar mesmo. Aí é por isso que eu estou falando aqui. Questão de ordem, presidente. Em relação a essa emenda, eu também apresentei que a gente sugeri, né, fiz uma indicação para que houvesse uma reforma no regimento da casa. A gente estudando o regimento, a gente vê que nós estamos em cima de uma lei de 20 anos atrás, e muitas coisas mudaram e precisa ser renovado. E eu não estive aqui na sessão passada, mas fiquei a par do que aconteceu. Eu vejo assim, nós somos maduros o suficiente para ter um certo diálogo. E é preciso, vereador Ineu, que realmente seja feita essa mudança, porque daí vai ser melhor para a gente. Porque se mais vereadores assinam e está a par daquela moção de aprazo, com certeza na hora da votação aqui, não vai ter nenhum constrangimento. Porque, no meu entendimento, seja quem for a pessoa que vai receber o título, mesmo que ela não tenha, como se diz, no conceito da Dina, no conceito do Marquinho, ou no meu conceito, demais vereadores, ela não está em condições de receber aquele título, ela também não vejo por que ser desvalorizada. Então, para que isso não aconteça, não haja esse constrangimento da gente expor a pessoa aqui e, de repente, essa pessoa, né, não recebeu o título, que haja, então, essa mudança no regimento. E quanto a ser transmitido na rádio, eu acho que tem que ter sim, porque está tão difícil você pagar a mídia, né, gente? É tão caro, né? O vereador, se sai a sessão, é claro que vai aparecer também os trabalhos de quem realmente está colocando. E quanto, presidente, eu gostaria assim, de que o senhor fizesse um pequeno esforço. Eu sei que é ano político, eu sei que é difícil, mas que haja assim, a possibilidade da gente fazer um estudo em cima desse regimento, algumas coisas que é de suma importância, que a gente possa fazer as emendas e modificar, porque não é só isso.
O Código de Ética foi assim uma batalha muito grande da gente. Eu mesmo fui uma vereadora que eu batalhei muito. Tem que haver assim o Código de Ética e funcionando. Não é porque a gente não pretende reeleição que a gente não quer deixar o nosso legado aqui, né? Senhor presidente, o senhor estava falando aí a respeito da sessão hoje na segunda-feira, ela ser transmitida na próxima segunda-feira, era isso? Vereador Bozo, a informação que eu tive inicialmente foi essa, mas eu pedi toda a documentação de mídia para constatar a veracidade ou não. Até porque eu não acompanho essa parte e também não me envolvo nessa parte de contratos e essa coisa toda aí, tá? Eu sei da responsabilidade minha, tá? Mas eu não participo efetivamente para constatar ou verificar o fato no local. No caso dela não poder ser transmitida na segunda-feira à noite, que ela seria transmitida na terça-feira às 8 horas, que nem era antigamente. Nós fazíamos sessão no dia, quando não era transmitida à noite, era no outro dia, às 8 horas, na terça-feira. Mas, ok, está sendo averiguado e, com certeza, se está dessa forma que foi comentado aí, está errado mesmo. Aí tem que corrigir. Se tiver realmente a transmissão, beleza. Mas já a mídia já chegou, está aqui só para a gente verificar isso aí. Sem que tenha mais escrito nenhum vereador solicitado intervalo regimental, prossigo a sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Todos os vereadores presentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Única discussão. Parecer número 29 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Única discussão e votação. Ofício número 167 do Poder Executivo. Veto integral. Única discussão. Parecer número 30 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 29 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Única discussão e votação. Projeto de resolução 522 da mesa diretora. Única discussão. Parecer número 31 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 30 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei 2.541 do Poder Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 29/2016 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, nobres pares, a comissão reuniu-se para exalar parecer contra o veto integral apresentado por meio de ofício número 167 GP, ao autógrafo número 2199 de 2016, referente à Lei 2513 de 2016 do Poder Executivo, que altera a nomenclatura do capítulo 3 e o dispositivo do artigo 6º do inciso 1 da Lei número 2174 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento. Programa da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno para o exercício 2016. Entendemos que a matéria está em condições de ser aprovada no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar. Portanto, manifestamos parecer favorável. Luiz Henrique Santos Lima, presidente. José Pedro das Neves, relator. João Batista Rocha Bozo, membro. Coloca em discussão. Solicito ao seu secretário que faça leitura do ofício 167 do Gabinete do Prefeito 2016. Assunto: veto integral ao autógrafo da Lei 2174 de 2015, que altera a nomenclatura do capítulo 3 e o dispositivo do artigo 6º do inciso 1 da Lei 2174 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento do programa da Prefeitura do município de Pimenta Bueno para o exercício de 2016. Coloque em única discussão. Coloca em única votação o veto. Consulta o voto do vereador Marquinhos. Favorável, senhor presidente.
Consulto o voto da vereadora Dina. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Bozo. Sou contrário. Consulto o voto do vereador Elias. Favorável. Consulto o voto do vereador Zé Irineu. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danoni. Favorável, presidente. Consulto o voto da vereadora Rosa. Favorável. Consulto o voto do vereador Pedrinho de Seretran. A favor, presidente. Consulto o voto do vereador professor Fábio. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Henrique. Eu quero só justificar o voto, senhor presidente. Fui um dos autores da emenda quando apresentamos, e em discussão posterior vimos o equívoco que estava na emenda e por isso do veto, mas a intenção da emenda inicial era a gente aproximar uma conversa com o Poder Executivo de discutir, porque particularmente a gente sente uma distância do Poder Executivo, tanto da parte do prefeito como da parte de alguns secretários, que a gente procura algumas questões para colaborar e ajudar, e até mesmo nem ligações retorna e nem reuniões conseguimos marcar. Então a intenção da emenda inicial era essa aproximação e essa conversa para essa Casa Legislativa. Mas foi aqui discutido com a Procuradoria, teve um equívoco que a gente devia ter mudado antes, né? Por isso o meu voto é favorável ao veto. Consulto o voto da vereadora Sheila. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Ananias. Eu só quero aqui justificar meu voto, senhor presidente. Eu fui um dos vereadores que votei contra a emenda, na época. Porque nós tínhamos dado um percentual de 8% para o prefeito remanejar o orçamento. E pela emenda que eu vi ali, estava baixando para 5%. Mas também tinha que mudar todo o LDO, né, diretriz orçamentária. E aí eu me atentei e votei contra. Então sou favorável o veto do prefeito. O veto do prefeito foi aprovado por unanimidade. Aliás, desculpa, 11 votos favoráveis e um contrário. Eu comunico a retirada do projeto de resolução 522/2016 da B-Diretora, considerando que existe alguns ajustes a ser feito ainda pelos vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer 31 de 2016 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Senhor presidente, novos pares. A comissão reuniu-se para examinar o parecer quanto ao projeto de lei 2541 do Poder Executivo, que institui o programa Maio Amarelo Atenção pela Vida, no município de Pimenta Bueno. Analisando a matéria, verificamos que visa chamar a atenção da sociedade em geral sobre os atos e índices de acidente no trânsito, levando alguns à morte, e fazer com que os órgãos públicos e empresas desenvolvam atividades divulgando medidas de prevenção e proteção no trânsito. Vimos que atende às técnicas gramaticais e constitucionais em vigor, estando desta forma em condições de ser aprovada, razão em que manifestamos parecer favorável. Luiz Henrique Santos Lima, presidente. José Pedro das Neves, relator. João Batista Rocha Bozo, membro. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do parecer número 30, 2016, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, novos pares, reunidos para exalar parecer contra o projeto de lei número 2541 do Poder Executivo, que institui o programa Maio Amarelo Atenção pela Vida, no município de Pimenta Bueno. Analisamos a matéria e verificamos que visa chamar a atenção da sociedade em geral sobre os altos índices de acidentes no trânsito, levando alguns à morte, e fazer que os órgãos públicos e empresas desenvolvam atividades divulgando medidas de prevenção e proteção no trânsito. Verificamos que atende às normas orçamentárias e financeiras em vigor. Dessa forma, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essa comissão analisar, somos de parecer favorável. Ananias Pereira de Jesus, presidente. Marcos Vinícius de Carvalho, relator. Claudina Jacques Felber, membro.
Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do que dispõe o projeto de lei número 2540 de 2016 do Executivo Municipal. Institui o programa Maio Amarelo, Atenção pela Vida no município de Pimenta Bueno e dá outras providências. Coloco em primeira discussão. Senhor presidente, eu acho que a gente poderia consultar o plenário, se a gente poderia votar em única discussão. Se trata de um programa do Maio Amarelo, o mês já começou, né? E o programa já foi feito o lançamento. Considerando a sugestão do vereador Henrique, o pedido do mesmo, eu quero consultar o plenário para que o projeto seja discutido e votado em única votação. Os vereadores que forem favoráveis ao pedido do vereador Henrique permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Então, o pedido em única votação, ele foi aprovado por unanimidade. Consulto o voto do vereador professor Fábio. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Pedrinho. A favor, presidente. Consulto o voto da vereadora Rosa. Favorável. Consulto o voto do vereador Paulo Danoni. Favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Zé Irineu. Favorável. Consulto o voto do vereador Elias. O voto é favorável, presidente. Consulto o voto do vereador Bozo. Presidente, primeiramente eu quero aqui cumprimentar o doutor Jânio, a imprensa e os demais aí, porque é difícil eu lembrar o nome, porque todo mundo não lembra, me perdoem, mas cumprimento aqui em geral. Meu voto é favorável, presidente. Consulto o voto da vereadora Dina. Favorável, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Marquinhos. A favor. Consulto o voto do vereador Ananias. Favorável. Consulto o voto da vereadora Sheila. Favorável. Consulto o voto do vereador Henrique. A favor, senhor presidente. Projeto de lei número 2540 de 2016 foi aprovado em única votação por unanimidade. Sem que tivesse mais matéria para ser apreciadas, sem que tenha mais escrito em explicação pessoal, sem que tenha mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão e convido a todos a se fazerem presente na próxima sessão ordinária que será realizada em 9 de 5 de 2016, ou extraordinariamente se necessário. Boa noite a todos.